E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal C10 Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 24 e ainda dentro do estudo dos capacitores. Nessa aula nós vamos estudar os capacitores variáveis. O que são, para que serve, a função de cada um. Nas aulas passadas a gente estudou os tipos de capacitores que também podem ser denominados capacitores fixos. Fixos porque a sua capacitância não pode ser alterada. O usuário ou o técnico não pode alterar sua capacitância. Somente ocorre a alteração da sua capacitância em caso de defeito, quando ele apresenta problema. Salvo isso, não tem como alterar a capacitância dos capacitores, por isso são denominados capacitores fixos. Porém, existem capacitores que podem ter a sua capacitância alterada dentro de uma faixa específica de valores, ou seja, eu pego um capacitor dentro de uma determinada faixa de capacitância e eu faço com que essa capacitância possa ser variada. O uso desse tipo de capacitor ele era muito frequente em equipamentos em que se necessitava de variações de capacitância sem ter que retirar o componente do circuito. Se a pessoa se tivesse que, por exemplo, tivesse fazer a sintonia de um som, eles eram utilizados na sintonia de rádio, por exemplo. E a pessoa, se toda vez que você tivesse que mudar a estação, você tivesse que ir lá e encaixar um capacitor com valor diferente, seria complicado, né? Então, por isso que foi feito esses componentes, para permitir que você fizesse a variação da capacitância e dessa forma fazer, por exemplo, a sintonia de uma estação de rádio. Aqui embaixo eu estou mostrando exemplo de duas figuras de capacitores variáveis antigos. Algumas características dos capacitores variáveis é que o capacitor variável comum ele é acoplado em geral a um eixo. Esse eixo permite que ao girar o mesmo a gente varia a área efetiva das placas do capacitor e consequentemente a gente consegue alterar a capacitância. E em virtude de o seu dielétrico na maioria das vezes ser o ar, a separação entre essas placas ela deve ser relativamente grande a fim de evitar que elas se toquem e provoque um curto. Os valores máximos de capacitância eles são limitados a cerca de 500 pF, ou seja, você não vai encontrar um capacitor variável com valor maior do que 500 pF, é sempre menor do que isso. E esses capacitores ele pode ter capacitância mínima de mais ou menos 10 pF. Ou seja, você vai encontrar capacitores com valores entre 10 pF e 500 pF. Essa é a faixa, digamos, de capacitância desses capacitores. Ainda dentro dessas famílias de capacitores variáveis, nós temos capacitores de mica, os streamers ajustáveis, porque usam como dielétrico a mica, não o ar. E a separação dessas placas é ajustada, ou seja, a variação da capacitância desses capacitores, desses streamers, em geral é feita através de uma chave de fenda. Porque esses capacitores eles são utilizados em geral em circuitos em que você só precisa ocasionalmente fazer o ajuste da capacitância. Não é um capacitor tipo de sintonia de rádio ou você precisa estar continuamente ajustando a capacitância. Você só faz ela uma vez só através de uma chave de fenda, em geral é feita pelo técnico ou pelo fabricante do equipamento. Então, como diz ele, ocasionalmente, ou seja, em algum momento você precisa fazer aquela alteração, variação da capacitância e depois disso não precisa mais ser alterado. Como exemplo, para o uso desses streamers aqui, eu posso citar os controles remotos de portão automático. No transmissor, que é aquele controle remoto que fica na sua mão, tem um desse, e no receptor também tem um. Através dele é feito o ajuste da frequência de transmissão e o ajuste da frequência de recepção para pegar o sinal do transmissor. Em alguns casos, esse capacitor variável, além de trazer no invólucro o seu capacitor principal, que tinha seu ajuste feito através do eixo, ele trazia também no fundo, no mesmo invólucro, alguns capacitores variáveis do tipo trimmer, onde você fazia uma espécie de ajuste fino até se obter a capacitância e consequentemente a frequência desejada no circuito a qual ele estava trabalhando. Então você fazia, isso geralmente era feito pelo técnico ou pelo fabricante. Você fazia, por exemplo, geralmente era ajuste de final de menor capacitância e no máximo da maior capacitância,
Então você fazia uma espécie de ajuste fino até você conseguir a capacitância necessária para o funcionamento do circuito. Era muito comum. Aí, principalmente em rádio, quem já teve a oportunidade de montar um rádio a pilha antigo, você vai ver que você encontra esse componente. Eu vou mostrar ele na prática para vocês, tá? Aí você vai ver como a gente faz o teste, vou fazer mostrar o funcionamento dele, a alteração da capacitância, a gente vai fazer alguns ajustes nesse aqui para ver o funcionamento dele. Eu vou explicar para vocês rapidamente agora o funcionamento, como é que funcionavam esses capacitores. Para se fazer a alteração da capacitância, eles utilizavam a seguinte ideia. Nós tínhamos uma placa, que era um conjunto de placas que era fixo na base do capacitor variável. Você pode ver que essa aqui é a base. Aqui nós temos o eixo, o eixo rotor que se fazia a movimentação, ao ajuste da capacitância, e aqui nós temos as placas que eram fixas ao corpo do capacitor. Essas placas aqui não mexem. E aqui nós temos as placas que são móveis, ou seja, são presas ao eixo. Então, à medida que você girava o eixo, você aproximava ou afastava as placas umas das outras. Então, de acordo com que você girava o eixo, você alterava. Por que você alterava? Porque umas placas elas se afastavam em relação às outras. Umas ficam fixas, as outras são móveis. E como foi explicado, como eu expliquei anteriormente, como o dielétrico, a maioria desses dielétricos aqui é o ar, você pode ver que não tem nada, é só o dielétrico dele é o ar. Então elas eram feitas de tal forma, dispostas de tal forma, para que essas placas, quando se movimentassem, elas não tocassem uma na outra, porque se elas tocassem uma na outra, ia provocar um curto. Uma outra característica é que esses capacitores, às vezes, você, por exemplo, aqui eu tenho 3 capacitores variáveis no mesmo invólucro. Porque em algum circuito desse antigo havia necessidade de você fazer o ajuste da frequência ou ajuste da capacitância de 3 circuitos de uma vez só. Então esse aqui, você aqui é um capacitor variável, esse aqui é outro capacitor variável e esse aqui é outro capacitor variável. Então eles 3 tinham um ajuste feito ao mesmo instante pelo mesmo eixo, porém não há ligação entre eles. A única ligação que existe entre eles é o eixo, mas a capacitância de cada um era alterada individualmente. Então era chamado de seções, né? Então cada capacitor tinha 2, tinha 1, tinha 3 seções, dependendo da necessidade do circuito que é o qual ele estava trabalhando. Como eu já falei, o dielétrico desses capacitores, a maioria deles é o ar, mas existia em alguns casos muito raros de ele utilizar filmes de plástico. É muito raro mesmo, a maioria deles o dielétrico era feito pelo ar. Nos capacitores trimmers, que é aqueles que eu mostrei, nos capacitores variáveis trimmers, em geral a gente só tinha 2 placas de metal móveis, uma era fixa e a outra era móvel. E o dielétrico, a maioria deles era feito de mica, como eu falei anteriormente. A única diferença desses capacitores para o outro é que esses capacitores com eixo eram feitos com dielétrico de ar, e os outros trimmers que o ajuste era feito com chá de fenda, a maioria das vezes ele usava dielétrico de mica. Assim como ocorre com todos os componentes que a gente estudou até agora, os capacitores variáveis também possuem um símbolo para sua representação esquemática. Aqui nós temos o trimmer, onde o ajuste é feito por uma chave de fenda. Em geral você pode ver aqui, ó, tem o símbolo do capacitor com parecendo uma chave de fenda atravessando ele, tá vendo? E o capacitor variável, ele, como eu falei, ele pode ter uma seção ou pode ser simples. Nesse caso aqui é um capacitor variável duplo, então a representação esquemática do duplo é assim, tá vendo? Uma placa e 2 separados, A, B e C. E você pode ver que ele é atravessado por uma seta. A seta indica que é um eixo, existe um componente de eixo, ou seja, é um capacitor variável a eixo. Quando tem esse que parece um prego, é um capacitor variável que é ajustado por chá de fenda. Então, trimmer e capacitor variável. Capacitor variável simples, tá vendo? Ó, eixo, tem uma seta. Quando é ajustado por eixo, o ajuste é feito pelo usuário, você usa uma seta. Quando o ajuste é feito por um técnico ou pelo fabricante, que é feito por uma chave de fenda, tem ele atravessado mais ou menos parecendo um prego, tá vendo? Então essa é a diferença do símbolo esquemático. Eu vou fazer uma aula prática bem rapidinho agora, só para apresentar para vocês os componentes na prática, como efetuar os testes, e aí posteriormente volta para aqui no encerramento. Bom pessoal, vou fazer essa aulazinha prática aqui
rapidinho, só para apresentar para vocês os capacitores variáveis na prática. Confesso que eu procurei os capacitores variáveis de ferro antigo que eu tinha guardado e eu não achei de forma alguma, mas vou ficar devendo ir para vocês. Mas é só para vocês terem uma ideia, como vocês vão ter muito contato com isso, esse componente, só para finalizar a aula, apresentar para vocês aqui. Eu tenho dois capacitores variáveis que eram utilizados em rádios transistorizados, tá? Esse aqui é o modelo que nós não temos os trimmers, né, de ajuste fino. Esse aqui nós temos no fundo, tá vendo? Os trimmers de ajuste fino. São dois capacitores variáveis duplos. Nós temos dois aqui, tá vendo? Um acima, outro embaixo. Esse aqui tá até novinho, tava até guardado no plástico. Eu tinha comprado na época para consertar um rádio transistorizado que tava com defeito de sintonia, lá por volta de 1800 alguma coisa. E aí tava guardado aí dentro. E aqui nós temos os trimmers, ó. Nesse aqui nós temos 3 terminais, porém esses dois aqui é como se fosse um só, porque estão interligados pela chapa embaixo. E esse aqui é o outro extremo do terminal. No caso seria um terminal do extremo do capacitor variável e aqui o outro terminal. São dois terminais no caso. Aqui a mesma coisa. Esses dois aqui do centro equivale a um terminal só. Esse aqui é o segundo terminal. E esse aqui só tem dois, para fazer o ajuste da frequência, o ajuste da capacitância. O teste é relativamente simples. Antigamente a gente não tinha o auxílio do capacímetro. Hoje a gente tem o capacímetro, o que auxilia bastante no teste, para o teste desse componente. Antigamente a gente não tinha. Como é que a gente sabia que estava com defeito? Você ia fazer a sintonia do rádio, ele não mudava nada ou tinha muita dificuldade, porque com o tempo esses nylons aqui dentro, ó, não sei se dá pra ver, deixa eu acertar o foco, tem umas fitas de nylon aqui dentro, tá vendo? Fica. Então com o tempo isso aqui danificava, embolava e tinha dificuldade, você não conseguia girar para fazer a sintonia do rádio, ou ele simplesmente não fazia, não alterava a capacitância, não fazia o ajuste não fazia a alteração da capacitância. Você pode ver ali dentro, ó, não sei se dá pra ver, ó, tá vendo girando, ó, a mica isoladora, ali o dielétrico parado e aqui as placas vão se mexendo, ó lá, tá vendo a chapinha de ferro se mexendo, ó. É isso aqui que faz a alteração da capacitância. Para testar é muito simples. A gente vai usar, hoje a gente tem o capacete, como eu falei, né? A gente vai botar num calibre de 200 pF ou 2000 pF, fazer o ajuste de zero. Deixa eu acertar o foco. A gente vai fazer o ajuste de zero, bastante cuidado até zerar. Zerou. Aqui nós temos, deixa eu ver se eu sei aqui, que eu nem lembro mais. Aqui nós temos um capacitor variável, e aí à medida que você vai atuando no centro, ou seja, você vai girando aqui, ó, vai alterando a capacitância. Você está para enxergar, você está dando para enxergar bem, deixa eu botar bem aqui para ficar isso bem nítido. Então à medida que a gente vai girando, ó, vai alterando a capacitância, tá vendo o valor da capacitância? Tá no valor mínimo e aqui o valor máximo. Como eu falei na parte teórica, esses capacitores são de poucos pF, não tem valor muito elevado de capacitância. E aqui, ó, nós fazemos o ajuste fino, ó. A gente vai alterando, ó, com a chave de fenda. Você vai alterando, vai ter que achar o tripote correto. Acho que o tripote é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Alterando, ó. Alterando a capacitância. Então a gente tinha aqui o capacitor variável principal e aqui a gente fazia um ajustezinho fino. Por exemplo, chegou no final aqui, ó, que girou todinho, tá no final, valor mínimo, tá vendo? Então a gente não conseguia pegar a estação do rádio. Você vinha aqui, deixa eu tirar a mão da frente, você consegue ver, e aí fazia o ajuste fino, ó, até conseguir pegar, ó, tá vendo? Era assim que era feito o ajuste desses capacitores variáveis. Aqui nós temos, antigamente a gente não usava chave de fenda de ferro,
porque afeta, né? O ferro, quando entra em contato, ele já altera, ó, tá vendo a capacitância, ó. Quando encosta de fenda, já altera, ó, o valor da capacitância. Então a gente usava essa chavinha aqui, ó. Tem muito tempo que eu não pego nela. Chavinha de plástico, que aí você fazia o ajuste, ó. E aí, ó, o ajuste de acordo com o que você girasse mesmo, ó. A chave de plástico ela não afeta a capacitância. O outro, o trimmer, hoje, como eu disse, você vai encontrar mais esses aqui. Esse aqui você não vai encontrar mais, tá? Só em sucata. Então eu trouxe só para demonstrar para vocês. E o que você vai encontrar mais hoje é esses aqui, ó, que são os trimmers, ó. Você pode encontrar em circuitos de radiofrequência, como por exemplo o controle de portão automático. Alguns ainda utilizam ele. Aí você vem aqui, ó, e vai girando, você altera. Não sei se está dando para enxergar bem aí. Aqui você vai girando e vai alterando a capacitância, tá vendo? Ó, mínimo, máximo, ó. Tá vendo? Ó, vai alterando o valor da capacitância. Beleza? Então é relativamente simples. Como eu disse, antigamente a gente não tinha o recurso do capacímetro, tá? Isso é coisa mais nova. Então a gente identificava defeito, tipo, não estava fazendo sintonia do rádio, ou você não estava conseguindo ajustar a frequência do transmissor. Então você já sabe que provavelmente ou era problema no transistor de radiofrequência, ou era problema no trimmer, que você não está conseguindo fazer o ajuste da capacitância. Beleza? Então foi só uma aula rapidinha aqui, só para apresentar a vocês os capacitores variáveis na prática e como efetuar o teste deles. Beleza? Então vou voltar para a parte teórica. Bom, pessoal, agora que vocês já viram a aula prática aí, no fim da explanação, eu mostrei para vocês os componentes na prática, como testar, como fazer a identificação de cada um. Eu vou encerrando essa aula por aqui e na próxima aula, a gente ainda dentro do estudo dos capacitores, nós vamos estudar os tipos de associação de capacitores, suas características, como fazer os cálculos da associação, as aplicações e tudo mais. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.